Ok? Tá ao vivo. Oi, pessoal, boa noite. Mais uma terça-feira, então, com a nossa live especial para vocês. Espero que tenham tido uma ótima semana. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, tá? Ela vai falar sobre terapias comportamental, um assunto bem pertinente, né, no autismo. É a Mainar Pinho, ela é psicóloga, especialista em autismo e é uma das primeiras voluntárias que a gente teve na associação, que está aí nessa caminhada com a gente. E perguntem, explorem, façam bastante pergunta, que ela está apta ali a nos responder. Que ela aplica bastante nos pequenininhos, nos médios, nos grandes. E as terapias comportamentais no autismo, ela é bem pertinente, porque ela é uma coisa que começa no consultório e termina na casa da família, né? Então, vou passar para a Mainar, que ela vai se apresentar para vocês, para a gente fazer um bate-papo. Pode falar, Mainar. Oi, boa noite. Então, como a Kátia já me apresentou, eu sou a Mainar, sou mãe do Enzo, que tem 6 anos, autista também. E hoje eu trabalho no consultório com terapia comportamental. Meu público-alvo é intervenção precoce, hoje, né? Trabalho com o método Denver, trabalho com ABA também. Estou na associação, acho que faz, eu não sei se 3 ou 4 anos, né, como voluntária. E é isso. Estou aí para tirar algumas dúvidas, se eu não souber, eu procuro e respondo. Então, hoje tu vai falar em terapias comportamentais. Oi. Pessoal, só para avisar, a internet da Kátia está um pouquinho instável, né? Então eu entrei também para poder dar esse apoio, né? Mas vamos ver se ela vai voltar daqui a pouquinho. Mas então a gente queria ver, Mainara, assim, que a dúvida dos pais é muito pertinente essa questão, assim, o que é o ABA, né? Como que funciona isso, essa terapia, né? No autismo, né? E se funciona em todos os níveis, e se funciona em todas as fases de idade, né? Então, acho que a gente vai desenvolvendo esse assunto agora, né, nesses primeiros momentos, e depois o pessoal já vai perguntando também para a gente explorar mais, né? Que a gente sabe que o ABA também tem algumas ramificações, né, dentro dele. Sim. Então, para as crianças menores, ali até uns 5 anos, o método que é mais utilizado é o Denver, né? Que ele tem a base do ABA, é chamado de intervenção precoce. Ele é um método mais lúdico, ele é um método mais livre para te trabalhar com as crianças, né? Que ele te deixa mais livre para te ter intervenções, porque a criança menor ela precisa aprender a interagir, o contato visual. Existem fatores que a gente precisa trabalhar antes de trabalhar a fala, né? Então, o método Denver é o que a gente utiliza com crianças menores. Então, o que acontece? Tu precisa conhecer o teu paciente, né? Tu precisa, primeiramente, conhecer toda a história dele. Antes de trabalhar a fala. O Adri, eu tô me escutando.
Kátia, aqui, tem como Kátia, achar? Kátia, Achou? acho que diminuiu. Tá, eu tô me escutando aqui atrás. Então, a gente precisa conhecer esse paciente, saber toda a história dele, né? O que são esses atrasos desse paciente, o que precisa ser trabalhado mais a priority, assim, né? O que esse paciente precisa para agora. Então, ele é um método com muita brincadeira, muito no interesse da criança. A criança precisa ter um vínculo contigo, ela precisa gostar de vir para a terapia, né? Porque eu entendo que não adianta a gente querer trabalhar com a criança não quer entrar, a criança não quer participar, e aprender com prazer, aprender se divertindo, tem muito mais resultado de que uma terapia que a criança não está interessada, né? Não é o que ela está buscando. Então, a gente precisa fazer de uma forma com que a criança se interesse em vir, mais dizendo assim, que ela até nem queira ir embora muitas vezes, né? Que ela queira ficar contigo e que sempre na próxima sessão ela queira entrar e esteja ali disposta a receber aquilo que tu trouxe para ela. Muitas vezes também aquilo tudo que tu prepara, a criança não está disponível hoje para fazer. Então, no método Denver, fica mais aberto para te trabalhar hoje no interesse da criança. Hoje ela não quer trabalhar com encaixe, hoje ela quer fazer manusear a bolha de gel. Então, tu vai trabalhar em cima do interesse dela sempre, tá? O ABA, que é a ciência do comportamento, a gente também vai trabalhar em cima do interesse da pessoa, né? O segredo do ABA e o sucesso do ABA é a individualidade de cada um, né? Tu saber o que essa pessoa gosta, como é que tu vai conseguir fazer com que ela se interesse cada vez mais pelo que tu tá trazendo, tá? Então, tu precisa saber o que é a brincadeira preferida, o que ela não gosta, né? Porque muitas vezes tu vai ter que apresentar alguma coisa que ela não gosta. O interessante é tu não perder sessão com essa pessoa, né? Cada vez que ela vir, tu ter alguma coisa do interesse para poder apresentar, tá? O que mais? O que mais que tu perguntou, Adri? Assim, o beabá ali, né? O que é aba, né? É a análise do Análise do comportamento, mas comportamento. sim, mas daí como é que, assim, para as famílias, né? Que querem ver como é que se essa terapia funciona para o filho, como é que se explica assim, ou como é que é trabalhado o ABA, Tá. né? Assim, ó. Quando tu recebe um paciente, tu vai conversar com a família, tu vai conhecer a história de vida toda dele, a questão do ambiente, porque a pessoa é formada não só daquele momento, né? Mas da história pregressa dele, como é que acontece, que tipo de comportamento ele está emitindo, quando que esse comportamento e por que está acontecendo, né? Tu vai fazer uma análise de todo esse comportamento. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas a aba funciona para todo mundo? A aba, como é uma ciência de comportamento, ela não tem que se encaixar na pessoa, né? Não existe uma receita que vai servir para todo mundo. Ele é individualizado. Então, ela não vai encaixar na pessoa, a pessoa vai encaixar no aba, né? Por quê? Porque eu vou fazer uma avaliação da pessoa. Isso é de cada um. Cada um que chegar é diferente. Por que um faz um tipo de estereotipia, né? Como é que está a questão comunicativa desse paciente? Como é que a gente precisa trabalhar? E o que a gente precisa trabalhar agora? Então, a gente precisa analisar o que é os atrasos e o que a gente precisa de trabalhar de habilidade nesse paciente, entende? Então, cada um que chegar vai ter um plano, vai ter metas para ser trabalhado de acordo com os atrasos que ele está apresentando, entende? Então, cada um é um. Eu trabalho com um aba naturalista, tá? Que é exatamente isso. O que a gente precisa trabalhar nesta pessoa hoje? Ela não tem contato visual, então a gente vai fazer intervenções em cima do interesse dela para fortalecer esse contato visual.
Depois disso, vem a parte da interação. Como é que está essa interação? Ela não faz diferença para essa pessoa, entende? Então, a gente vai ter que ir fortalecendo isso passo a passo, montando progressos dessa pessoa e metas que a gente precisa ir atingindo. Mas este programa de intervenção é feito pessoa por pessoa, né? Também de um método mais aberto, não tão estruturado, como tem muita gente que logo pensa, né, que é um método mais fechado, que ele é mais padronizado. Tem crianças que precisam desse método mais lúdico, né? Mais no brincar, deixar mais livre. Muitas vezes a criança escolhe o que ela vai brincar. E existe também aquele método mais tradicional, que a gente tem metas mais fixas para cumprir, e o método também que tu vai apresentar para essa pessoa também é um método mais tradicional de aba, tá? Mas eu trabalho com método naturalístico. Não sei se era isso que eu consegui te responder. E daí, a gente precisa, muitas vezes, entender por que aquela pessoa está emitindo aquele tipo de comportamento, né? Por que é que ele não fala? O que está acontecendo? Será que é falta de estímulo? Será que qual é a dificuldade dele? Mesma coisa, comportamento de estereotipia, né? Por que ele está fazendo? Então, tem toda uma análise junto desse comportamento que precisa ser feito antes de apresentar a intervenção. Sim. Kátia, tu tá no mudo, eu acho. Então, Mainar, esse método serve para todas as idades, todas as fases do autismo, Sim. é isso? E não só com autistas, né? Problemas de comportamento, todos eles podem ser Sim. tratados com aba, porque é a análise do comportamento, né? Então, tu vai, faz a, traça o. Caiu de novo. Sim. Não, então acho que a Kátia queria dizer assim: tu traça o objetivo, vê quais as coisas as dificuldades naquele momento que precisam ser trabalhadas, né? E a partir dali tu vai fazendo um trabalho e a cada tempo vai avaliando se aquilo, vai analisando o comportamento novamente. É isso? Geralmente eu recebo os responsáveis por essa pessoa, por essa criança, para escutar deles toda a anamnese desse paciente, que nem eu falei, toda a história pregressa, o que essa criança gosta, o que ela não gosta, como é que é a alimentação, o sono, como é que ela brinca, como é que ela interage, né? Saber de tudo mesmo, para quando essa criança chegar, eu já poder oferecer alguma coisa que seja do interesse dela. Porque eu preciso, primeiro de tudo, fazer um vínculo com essa criança, né? Ela precisa me conhecer, ela precisa confiar em mim para a gente conseguir trabalhar. Então, depois disso é feito algumas sessões de avaliação, tá? Então, com todas as informações que os pais trazem e com toda a observação que eu faço, né, vai ser traçado de acordo com os atrasos que essa criança tem, uma intervenção de trabalho, né? E existe passo a passo, assim, que nem eu não posso exigir que uma criança que seja não verbal, que é uma criança que não fala, eu não posso começar a trabalhar com ela a questão da comunicação se essa criança não tem o contato visual, entende? E muitas crianças com autismo não têm esse contato visual fortalecido que a gente precisa. Então, primeiro de tudo, a gente precisa fazer com que essa criança preste atenção em ti, ela olhe para ti, ela veja que o que sai da tua boca, ele tem o poder de alguma coisa, né? Que quando tu diz assim, dá, aquilo que tu tá querendo, ela vem parar na tua mão imediatamente, né? Na verdade, a comunicação da gente tem força para alguma coisa. Então, a gente precisa fazer, primeiramente, que ela preste atenção na pessoa que está junto com ela, né?
A mesma coisa, tem criança que tem uma agitação psicomotora, não consegue sentar, não consegue ter um tempo de espera para poder trabalhar. A gente precisa de tudo isso para essa criança conseguir desenvolver a comunicação, né? Que é o esperar, o sentar, o prestar atenção, se concentrar, ter esse contato visual fortalecido, para a gente seguir passo a passo trabalhando com ele no desenvolvimento. Tá no mudo, Kátia. Mas eu já oriento ela. É que cada vez que cai já fica no mudo. A gente está com bastante problema da internet. Vocês estão vendo que eu estou caindo toda hora aqui. Aí eu me perco no que já foi perguntado. Aí a Mainara estava explicando do... Sim, a Mainara estava falando, né, da questão, então, de como ela introduz esse início da terapia ABA quando chega algum paciente para ela, né? Outra coisa, Mainar, que eu queria te questionar, né? O ABA tem ainda aquela questão que as pessoas acham que é muito um adestramento, tem aquela lenda, né, que acha que o autista... falando, né, da questão, então, de como ela introduz... Só um minutinho. Deu. Que tem essa lenda, né? Então, muitas pessoas têm esse receio de iniciar o ABA por isso. Tá. Mas a gente que está mais por dentro do assunto e lê mais, sabe que não é assim, né? O ABA tem uma estrutura, mas tem que ser, como tu disse, tem que ser interessante para os dois lados, tanto para o paciente quanto para o profissional, né? E ele tem essa estrutura também de horas, né? Não sei se você pode falar um pouquinho disso, assim, que o tempo de aplicação do ABA. Assim, ó, a questão do que tu falou do adestramento, né? Que geralmente é oferecido um reforço para essa criança. Nem sempre essa recompensa, na verdade, ela é comestível, né? Por isso, quando tu pergunta para os pais o que ele gosta muito, ele gosta muito de M&M's. Ele gosta muito de bala de goma. Então, quando tu vai fazer uma atividade com a criança que tu precisa que ela desenvolva, que ela cumpra aquela tarefa, tu tem que recompensar ela com alguma coisa muito boa, né? Tem criança que se tu elogiar ela, já é o reforço que ela precisa. Às vezes tu precisa fazer muita festa para essa criança, mas tem criança que não. Eu só vou... Ele gosta muito de bala de goma. Então, quando tu vai fazer uma atividade com a criança... Então, mas eu não tô mexendo. Não, era a Kátia, tá tudo certo. Tá. Não, é que eu tô escutando o meu retorno aqui. Sim, não, mas tá tudo certo agora. Tá. Então, tem criança que ela se reforça contigo elogiando, ou tu fazendo muita festa, comemorando muito aquele progresso dela ter conseguido cumprir aquela tarefa, mas tem criança que não. O reforço dela é comestível, ela gosta de um pedacinho de balinha, ela gosta de um chocolatinho, então tu precisa, pelo menos no começo, oferecer esse interesse para a criança, entende? A questão das horas, sim, tá lá no aba mais tradicional, que tu tenha que fazer 40 horas de aba, tá? Claro, quanto mais intervenção tu der, quanto mais repetição daquela meta que tu tem, claro que vai ser mais cumprida, né? Vai ser realizada mais rápido. Porém, a gente sabe que hoje não é a realidade de muita gente, né? Tem gente que consegue com o plano de saúde, só que daí ele é dividido, né? Tu não tem como trabalhar 40 horas aba a criança sozinha. Então, ela vai fazer aba na escola, ela vai fazer aba em casa, ela vai fazer aba com terapeuta.
E por isso que toda essa rede de apoio dessa criança tem que estar todo mundo trabalhando junto, que daí a gente consegue chegar nesse objetivo, né? Porque se pensar pelo tempo, como é que eu vou fazer 40 horas de aba com o meu filho no consultório, né? Eu não consigo, até porque tem outras terapias também acontecendo, ele também vai na escola. Então, a gente precisa definir com a escola como é que a gente vai trabalhar com essa criança, quando ela apresenta esse tipo de comportamento, como é que a gente vai agir. Em casa, a mesma coisa, né? Como se a terapia fosse uma extensão durante a semana dela. Sim, e outra coisa que eu ia te falar é exatamente isso também. Daí essa questão das horas, né, que é 40 horas, e a gente sabe que não é a realidade de muita gente. Inclusive, a gente sabe que muita gente depende do SUS, né, para terapias. Exatamente. E que o ABA não está no SUS. Atualmente, o SUS não cobre esse tipo de atendimento para os autistas. E sabe-se que o ABA é comprovado cientificamente que é a terapia que mais funciona para autistas, né? Como que os pais poderiam trabalhar isso em casa também, né? De que forma de estudar, sei lá, de estudar, de alguma forma de entender mais sobre o assunto e já conseguir estimular um pouco em casa. Não só essa questão assim, tipo, quando não tem a terapia, mas quando também tem, mas é poucas horas, e que ele possa continuar esse estímulo em casa. Tá. Geralmente, assim, para os meus pacientes, né? Eu vou falando como é que a gente vai reagindo com isso, né? Então, tem aquela criança que está tentando fazer o desfraude, tem aquela criança que reage com um comportamento muito excessivo ou faz muita estereotipia, ou uma criança que responde mordendo ou batendo, né? Então, a gente precisa estar sempre ajustando com a família, né? Então, a família vai dizer assim, Mainar, o fulano, quando ele quer alguma coisa, ele se atira no chão. Ele não me pede, ele se atira no chão, né? Então, eu vou alinhar com a família qual é o tipo de comportamento que a gente vai fazer com ele quando ele apresentar este comportamento de se atirar no chão, tá? Então, assim, tem que ter alguém ali para analisar esse comportamento dessa criança, ver o porquê que ele está sendo feito e conseguir orientar essa família, tá? Porque se cada um faz um tipo de intervenção, né? No consultório eu trabalho de um jeito, eu não falo para os pais como é que está acontecendo, como é que tem que fazer. Os pais em casa fazem de um jeito, a escola faz de outro e a criança acaba que não acaba entendendo como é que isso acontece, né? Se a gente trabalha todos juntos ali, cada vez que ela se atira no chão, a gente faz uma extinção de comportamento inadequado, ela vai entender que cada vez que eu faço esse comportamento, eu não recebo dessa forma. Então, não é desse jeito que eu consigo as coisas. Então, o terapeuta tem que estar sempre em contato com a família, né, para ir ajustando esse tratamento. Então, a família tem que ser bem orientada nesse sentido, né? E eu vejo, assim, que a gente, por instinto, muitas mães já aplicam o ABA, né? Eu gosto muito de aplicar na hora da comida. Eu deixo, assim, alguma coisa interessante na frente do prato. Exatamente. E digo, ó, vamos comer a comida, depois vamos abrir o chocolatinho, uma balinha, uma pastilhinha. Eu sei que não é o método mais apropriado, mas às vezes é o único método que eu consigo fazer ele comer coisas diferentes, comer uma comida mais saudável e se alimentar, porque às vezes eles não conseguem se alimentar e aquilo ali gera um monte de outros processos de irritabilidade. Sim. Que vem em torno daquela falta de alimento que eles não sentem que estão com fome, mas estão. E funciona muito bem aqui em casa, o método da pastilha. A pastilha fica na frente do prato. Porque tu já identificou o interesse dele, né? É. Tu já sabe que ele quer muito aquilo ali, então tu vai fazer o quê? Uma troca com ele. Então, primeiro tu come esse e depois eu te recompenso com o chocolate que tu quer.
A gente que é pai, a gente acaba fazendo muito disso, né? Essas coisas vão se complicando, Kátia, quando é com estereotipia, quando é com desfraude, né? Com comportamento inadequado, e daí complica mais. Por quê? Porque daí a gente tem que analisar por que ele está fazendo isso. Se é porque ele quer atenção, se é porque ele não consegue se comunicar, né? Então, daí a gente precisa analisar o porquê que esse comportamento está acontecendo e intervir em cima disso, né? E daí a gente já cria uma estratégia junto com todo mundo. Desta forma, não. Não está conseguindo se comunicar, então a gente vai achar uma forma de comunicação alternativa até a fala dele progredir. Eu acho que o mais complicado de aplicar, meu entender, assim, na minha prática, né, é na agressividade, né? Nos surtos, quando eles se descompensam e se desorganizam, eu acho que é a forma mais complicada da gente conseguir aplicar, porque é um momento muito tenso para os dois lados, né? Exatamente. Eu não sei, eu vejo que a parte da agressividade eu ainda acho que é a mais difícil de tu conseguir conciliar. Qual é a dica que tu daria, assim, na hora da tensão? A agressividade, na maioria dos casos, assim, que se vê, ou eles não conseguem comunicar o que eles estão querendo, o que está acontecendo, às vezes é por uma dor, às vezes estão com fome e não conseguem dizer, né? Alguma coisa que está desagradando ali. E muitas vezes é também por frustração, né? Eu tô cansado, não consigo descansar, eu queria fazer alguma coisa e não sei pedir, eles acabam se frustrando e entrando nesse momento de crise, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer nesse momento? Se essa pessoa não fala, a gente precisa ter algumas figuras ali para tentar essa comunicação alternativa, dar opções para ele conseguir se comunicar, né? Não conseguiu. Algumas vezes também é por estímulo sensorial, ou muito barulho, ou cheiro muito forte, né? A gente precisa fazer diversas tentativas para tentar extinguir isso, né? Que não seja algo que vai causar mais sofrimento para ele. E a gente tentando, muitas vezes, resolver isso acaba irritando um pouco mais. Muitas vezes a gente precisa, nesse momento de crise, deixar ele se organizar para depois conseguir fazer alguma intervenção. No momento de crise é muito difícil tu conseguir alguma coisa, né? Tu conseguir tirar alguma coisa, tu conseguir alguma resposta. Então, muitas vezes tu precisa retirar daquele ambiente, né? Levar para um lugar mais quieto, mais calmo, para ele conseguir se organizar e depois tu estudar o que está acontecendo ali. Porque assim, ó, no momento da desorganização, ele parece que é uma coisa química no organismo, né? Que ela explode e tem aquele período, e quando aquilo passa, eu acho que é o melhor momento de tu conseguir alguma coisa. Porque é o momento da reflexão. Geralmente aqui em casa acontece daí o choro, a vergonha, tenta nos agradar, dizer que não queria fazer aquilo da forma dele, né? Apesar de não ter linguagem verbal. E eu acho que é um momento assim que eu aproveito daí para conversar sobre o que aconteceu. Eu acho que no meu caso é esse o momento. Eu sei que tem alguns casos que é melhor deixar para mais tarde para conseguir, né? Mas eu sinto que é quase que instantâneo depois da crise. Isso. É isso, né? Cada um é um, então tu vai precisar entender o teu filho logo depois da desorganização dele, que ele consegue baixar, porque na verdade a gente não sabe, pode ter sido uma explosão de estímulo que ele não conseguiu, né, organizar o sistema dele. E se a gente começa a perguntar, segurar, puxar, a gente acaba criando uma crise em cima da outra, nem sai de uma e já vai para outra, né? Então a gente precisa dar um tempo, muitas vezes deixar ele quieto, ele vai para dentro do quarto para depois a gente conseguir ver o que está acontecendo. Exatamente, é como se fosse uma panela de pressão ali para explodir e tu tentando fazer muitas coisas, o que na verdade tu precisa esperar e depois de tudo isso tu conseguir conversar com ele ou ver o que está acontecendo, né? Pode ser uma roupa, pode ser
diversas coisas, que daí tem que analisar caso a caso, né? Eu acho que o ABA entra aí também, né? É perceber o que levou à crise para na próxima vez não deixar chegar a crise, né? Tentar Essa é a intervir análise do aí. comportamento, né? O que está gerando esse comportamento e onde é que eu tenho que intervir com isso? Muitas vezes a gente analisando o que está criando essa crise, tu já sabe, tu consegue evitar ela. Sim. E tem que ser muito firme, né, Mainar? Porque é um momento bem tenso e é um momento que, se tu ficar sempre cedendo neste momento, também não é muito construtivo, né? Eu vou até um limite que eu sei que é uma coisa que ele consegue contornar. Às vezes eu sei que ele não vai conseguir. Mas se a gente consegue, naquele momento, aplicar, a gente tem um ganho muito grande, porque não vai entrar de novo nessa. Na outra vez, tu vai usar de novo o método e tu vai ver que não vai entrar. Mas a gente precisa, os pais, o cuidador, quem está direto com a criança, precisa um treinamento e precisa ser muito firme na hora de aplicar. Exatamente. Porque quando a gente é mole, olha, a coisa vai por anos, aquela coisa errada, aquele bolo. E é bem como tu disse, na hora da desorganização a gente grita, a gente puxa, a gente tira daqui, a gente joga para lá, a gente também não sabe muito o que fazer. Exatamente. Então, é um treinamento, eu acho que é uma coisa muito longa, não é uma coisa que tu vai aprender, agora eu vou aplicar, né? Uma coisa bem complicada, mas... Tem que estudar muito, né? Até era uma coisa que eu queria falar, assim, que é muito difícil ter profissionais capacitados e certificados nessa ciência, porque é um trabalho bem complexo, né? Exige, e é caro também, né, Mainara, para se certificar, para estudar. Então, demanda muito do profissional e isso encarece muito as terapias, né? Porque o profissional investe, a gente está muito carente de profissionais nessa área até hoje, né? Nós temos muito tempo né, já estudando sobre o autismo, mas ainda está bem carente essa área de profissionais de aba, né, no mercado, porque é um investimento que os profissionais têm que fazer para certificação e tudo mais, né? Mas também a questão dos pais, né? Também não achar que é só chegar e aplicar. Eu até queria comentar isso assim, quando eu descobri o autismo na minha filha, eu nunca imaginava sobre as terapias comportamentais. Eu fui descobrir e ler e pensar sobre isso quando ela já tinha 4, 5 anos, né? Para saber como fazer. Então, quando se chegasse a informação quanto antes para os pais e eles irem a fundo do assunto, isso já vai estimular muito essas crianças, né? Porque antigamente a gente não tinha essas informações e daqui a pouco muita coisa a gente não conseguiu, né, ajudar eles a estimular eles porque não conhecia, mas hoje tem vários canais na internet, vários artigos e materiais que já falam um pouco sobre esses estímulos, né? É que, na verdade, também o que ajudaria bastante é aquele primeiro contato que os pais têm, né? Que é o neurologista, que a maioria vai no médico porque a criança está apresentando alguma coisa diferente. Então, já ajudaria bastante fazer essa intervenção precoce lá, quando são pequenininhos, 1 ano e pouco, 2 anos, né? Já direcionar o que tu precisa fazer, que profissional tu tem que procurar. Porque o que a gente vê muitas vezes é eles dizem assim, é autista, tem que fazer as terapias e já libera, né? Daí ficam os pais ali perdidos, não sei que tipo de terapia eu preciso procurar, o que é prioritário para o meu filho agora, né? Aí ficam lá pipocando de um lugar para outro e ninguém dá esse direcionamento, né? O que seria mais interessante é já vir daquele primeiro contato ou do pediatra ou do neuro já vir bem direcionado, né? Para a gente não perder até esse tempo de neuroplasticidade que a criança tem, que ali até os 4 anos ele é muito grande, a gente consegue ter ganhos muito significantes assim com criança bem novinha quando começa com terapia, né? Então,
seria a melhor indicação. E, Kátia, falando para ti lá sobre que tu falou que a gente tem que ser firme, né? Tem duas coisas que prejudicam bastante. Quando a gente não é firme e quando a gente fica muito nervoso, né? Quando começa a É desorganização verdade. e não se sabe o que faz e fica nervoso, no fim, a gente acaba fazendo o que não precisava ser feito. Que, na verdade, muitas vezes precisava espera, fica junto, eu tô aqui e vamos esperar passar e depois a gente vê o que vai acontecer. Porque durante a desorganização, o nome já está dizendo desorganização. Não tem como tu fazer uma intervenção, né? Muitas vezes é esperar. Espere e depois a gente vê o que está causando isso para na próxima vez a gente já conseguir identificar o que é o causador dessa crise e conseguir evitar ela. Porque a gente acaba, às vezes, prolongando. Depende do teu comportamento, quem vai, às vezes está na tua mão prolongar a desorganização. Isso por experiência própria, eu digo, né? A gente prolonga uma coisa que não precisava. Depois que passa, tu reflete, tu até se sente culpada, porque tem horas que a gente poderia ter diminuído aquele tempo de desorganização se a gente agisse de uma maneira. Mas como também nosso organismo também trabalha hormonal, ele também trabalha emocional, muitas vezes a gente não consegue. Mas a gente tem que lutar muito para nessa hora, pelo menos, manter o equilíbrio. E às vezes é o pai e a mãe aqui em casa, é o pai, a mãe e o filho. Já chegou a ter o pai, a mãe, a tia, o vizinho, a amiga, né? E aí todo mundo tentando e aquele bolo, aquela confusão. Uma coisa diferente, né? E aquilo fica por horas. Então, o conhecimento do filho, né? Que vocês, o paciente, né? É a base, né? A base de tudo. Porque o que funciona aqui em casa não funciona na casa da Adri, não funciona na tua casa, né? Cada um tem que. Eles são muito iguais, é que nem eu digo, né? Eles são muito iguais, mas também, se tu olhar, são tudo diferentes. Então, tem umas coisas muito iguais. Agora, a maneira de agir, de enfrentamento das coisas do dia a dia, cada um tem um momento. E aquele momento, ele é mutante também. Hoje, a Poliana não gostava de parabéns. Hoje, ela já não dá bola, entendeu? Já gosta. Então, eles vão mudando aqueles hábitos, né? E a gente vai tentando moldar. Eles vão mudando os interesses, eles vão mudando o comportamento, e a gente tem que ir o tempo todo ajustando isso. Porque, às vezes, aquilo que tu oferece que ele gosta demais, hoje ele já não gostou. Então, tu precisa estar sempre identificando o que é o reforçador dessa criança. Ah, ele gostava tanto de dinossauro, agora ele não gosta mais, agora ele gosta da Peppa. Então, a gente tem que estar sempre procurando saber dos pais se em casa tem alguma coisa que mudou, o que ele gosta mais nesse momento, porque o que ele gosta 6 meses atrás já passou, né? Então, a gente tem que estar sempre aí em contato com essa família. A gente não trabalha sozinho, né? Até a questão do, que nem tu comentou, né? Do trabalho da equipe, né? Toda a equipe tem que estar trabalhando junto e sabendo junto dessas questões, né? É muito importante todo mundo saber de tudo para funcionar que nem um reloginho, né? Sim. E também em casa, né, Mainara, assim, o dar continuidade, eu achei bem legal a tua fala, que o profissional tem que falar para os pais o que ele está fazendo dentro do consultório, para os pais continuarem isso fora do consultório para reforçar, né? Porque a gente sabe que se fizer só uma vez não vai aprender, tem que reforçar e fazer de novo, né? E o profissional ter esse papel de dar essas direções para a família e a família ter o papel de aplicar em casa também, né? Porque às vezes os pais acham assim, tá fazendo a psicóloga fono e tá indo em atendimento da pedagoga, tá bom. Não tá bom, né? A gente tem que saber que isso tem que continuar em casa e que cada coisa que a gente faz com eles não precisa fazer uma terapia específica, né? Mas, tipo assim, na hora do banho, na hora da comida, que nem a Kátia falou, tudo dá para se trabalhar. Tudo dá para se trabalhar. Assim, ó, é o que eu sempre digo. A gente trabalha com a criança 45 minutos,
uma vez, no máximo 2 vezes na semana, que é o que é a realidade que hoje a gente tem, que os pais conseguem fazer, né? A gente precisa trabalhar no que é a realidade dessa família. Mas, eu só consigo trazer ele uma vez na semana. Beleza, eu vou trabalhar com ele uma vez na semana, os outros 6 dias e mais 20 horas, 20 e poucas horas, vocês vão trabalhar com eles. Eu não vou trabalhar sozinha, eu não vou ter progresso sozinha, trabalhando uma vez na semana 45 minutos. Nem que trouxesse 5 dias na semana, entende? O resto do dia essa criança está em casa. Então a gente pode fazer no banho, durante as brincadeiras com a criança, né? Uma troca de roupa, tudo isso tu consegue trabalhar com o teu filho. Tem paciente que às vezes chega aqui no consultório e ele não dormiu à noite, ou ele não tá bom, ele acordou hoje e não tá num dia bom, e ele só chega, ele quer sentar e comer bolacha. É só o que ele quer fazer. E daí eu vou perder sessão com esse paciente? Não, eu não vou perder. Ele veio até aqui, a gente vai ter que trabalhar com ele de alguma forma, né? Ou seja, ele vai comer a bolacha, mas tu pode fazer diversas intervenções ali com essa criança, diversas atividades, né? Tu pode trabalhar comunicação, tu pode trabalhar alternância de turno. Eu como uma bolacha, agora tu come uma, agora tu me dá uma, né? A questão do contato visual, tu consegue trabalhar muitas coisas, tu consegue trabalhar com essa criança se ela não quiser fazer nada. Se ela estiver disposta, então tu trabalha mais ainda, entende? O interessante é tu não perder sessão com essa criança e trabalhar em cima do interesse dela. Se o interesse dela é comer a bolacha hoje, a gente trabalha com essa bolacha. Entende? Explorar o que eles têm para nos dar naquele dia, né? Naquele momento. Porque senão não vai fluir. Não. Tu não vai pegar o pacote de bolacha e tirar da mão dele e continuar a sessão. Isso aí não vai rolar. E ele vai chorar o tempo todo. Não adiantou de nada. Né? Aí sim tu vai perder. Aí tu vai perder a sessão, né? E eu venho de um tempo... A gente precisa também se colocar, muitas vezes a gente como terapeuta, eu como terapeuta e também como mãe, muitas vezes eu me coloco no lugar de mãe, assim, eu penso, eu vou levar o meu filho para lá, ele vai chorar o tempo todo, ou ele não vai querer fazer nada, tem que ter um retorno desse investimento, né? A criança tu tem que ter progressos com essa criança. Então a gente tem que se colocar no lugar dos pais também, né? Que estão esperando alguma coisa, que quer ver o filho ir para terapia e satisfeito, trabalhar feliz naquilo ali que ele está fazendo, né? Uma criança que aprende de uma forma lúdica e divertida é uma criança que aprende muito mais. O cérebro aprende muito mais se divertindo, né? Do que aquela coisa assim que, ele é obrigado aí, a criança vai praticamente assim empurrada para dentro da sala. Isso a gente não tem ganho dessa forma. Eu acredito que o lúdico é uma coisa que conta muito para eles no desenvolvimento. Em todas as idades, né? Não, inclusive até no aba naturalista ele puxa muito por essa parte, né, do sensório, né, que para brincar bastante e a recompensa ser a cosquinha, o carinho, essas coisas assim para eles. Aquilo que a criança gosta é a recompensa, né? Sim. Muitas vezes a recompensa tu faz uma troca, né? A criança quer chegar e o repertório dela é meio restrito, assim, ela gosta de poucas coisas, ela gosta de montar Lego ou ela gosta de desenhar. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que ampliar o repertório dessa criança para ela ter mais possibilidades na vida dela, né? Então, o que tu vai fazer? Tu vai fazer uma troca com ela. Tu vai desenhar um pouquinho e depois a gente vai fazer essa atividade. Depois que fizer essa atividade, eu te dou de novo aquilo que tu gosta. E a gente trabalha fazendo essa troca o tempo todo com a criança. Tem uma pergunta aqui, né? Que é assim, ó, o neuro, foi a Claudinha que mandou, o neuro do Igor deu todas as terapias que precisava bem de início, né? Porém, corre para o SUS ou paga, né? Sendo que no SUS não tem e pagar às vezes é muito inviável, né? Que é muito difícil para a família, né? Essa situação. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Assim,
as prioridades, né? O que questionar o médico para saber quais são as prioridades nesse momento que tem que estimular, mas não tem, tem que ir para uma fila de espera ou tem que pagar. Que tu tenha que escolher no momento o que é a prioridade, é isso? Na verdade, Isso. aquilo que a gente falou, né? O correto, o mais indicado seria essa pessoa que fez os encaminhamentos te dizer assim, ó, olha, hoje a gente está vendo que essa criança tem um atraso de fala, mas ela não tem contato visual, ela não senta para fazer atividade nenhuma. Então, o que a gente precisa fazer hoje? Primeiro, corrigir o comportamento, né? Fazer intervenções no comportamento dessa criança para ela conseguir ter qualidade nas terapias que ela vai fazer. Não adianta a gente encher essa criança de terapia e, na verdade, ela não tem condições de concentrar em nada do que ela faz. Então, o ideal seria a pessoa que encaminhou o neuro já dizer, olha, primeiro tu vai lá corrigir o comportamento, faz terapias comportamental para essa criança conseguir se ajustar e depois a gente ir incluindo terapias devagar. Porque às vezes uma criança que não faz terapia nenhum, o neurologista vai lá e manda fazer todas as terapias junto, né? Ou seja, aquela criança começa a sobrecarregar de um jeito que ela também não vai aproveitar. O ideal é a gente ir devagar, incluindo terapias nessa criança, tá? Então, o ideal seria isso, né? Ver o que essa criança está precisando agora e trabalhar pontual naquele atraso dela. Seria o ideal, mas eu venho de um tempo que a psicóloga se fechava no consultório com a criança e eu nem sabia o que acontecia lá dentro. Uhum. Aí ela trabalhava, que tinha que trabalhar, eu não sabia o antes, o durante, nem o depois. E nem o que eu ia para casa, eu ia para casa e não sabia o que fazer. Eu que inventava, daí eu inventava de levar para ecoterapia, as coisas que tinham no momento, assim, né? Que eu achava o pouco que tinha, né? Hoje a gente tem bem amplo, a gente tem um conhecimento muito grande, né? A internet está aí, é uma coisa bem acessível. Qualquer celular, qualquer ponto, mesmo que não tenha internet no teu telefone, tu vai em algum ponto, tu consegue pegar, tu consegue estudar, e tem muita coisa boa, mas há um tempo atrás não tinha nada, então a gente ia galgando e ia fazendo o que dava, né? Eu imagino não sobrecarregava a criança. Vocês, né? Que não tinha tudo isso, né? Que as terapias eram muito diferentes, o quanto isso dificultou e muitas vezes até prejudicou, né, o desenvolvimento dessa forma. Sim. O relacionamento do profissional com a família é muito importante. Uma coisa que me marcou bastante contigo foi que quando tu começou a fazer o voluntariado, tu começou no verão, que a associação estava parada, e tu me disse, não, mas eu quero começar agora. E a gente tinha um caso que eu queria muito que fosse trabalhado, e tu disse, não, então eu já posso começar, eu quero começar. E aí tu começou na casa da pessoa. Sabe que eu acho muito rico a intervenção na casa, na escola, na casa, porque o consultório não é um ambiente que, por mais que eles vá todo dia, ele não é um ambiente... Né? Não é. Na casa tu vê a dinâmica da família, o que tá acontecendo de errado, né? O que está sendo certo para reforçar, para continuar fazendo, e o que a gente deve mudar. Eu acho muito rico essa parte assim que tu trabalha nas casas, porque eu acho bem interessante. Ali tu vai conseguir pegar daqui a pouco um foco que não, mas está errado aqui. Tu, com o teu olhar de profissional, porque a gente está no dia a dia, a gente só não temos só o filho autista, né? A gente também tem o trabalho, muitas vezes, a casa, muitas vezes a gente tem outros filhos, né? Marido e associação e grupo de mães e tudo que a gente vai incluindo na vida da gente, e a gente já não tem mais aquele olhar para ver o processo que está errado. Aí onde entra o profissional que vai te dizer, não, mas tu agiu assim, tu tem que melhorar. Eu acho bem rico, eu não sei se tu ainda... Muitos casos ainda, Kátia, que eu recebo no consultório, acaba ficando difícil por causa da logística, né? De ir para o outro. Mas tem pacientes ainda que
Eu vejo que, assim, tá tudo muito difícil, tá tudo muito complicado, e o que eu faço? Eu vou na casa para ver onde é que a gente pode modificar a rotina dessa criança para conseguir com que ela melhore muito mais. Porque muitas vezes, geralmente o autista, assim, que eu tenho notado bastante, ele é bem pequenininho, ele é muito autônomo para as coisas, né? Ele vai, ele não me pede nada. É uma criança que tu pode fazer qualquer tipo de intervenção para fala e ele não progride. Por quê? Porque em casa ele pega tudo, ele não precisa pedir nada para ninguém. Ele não tem essa necessidade de interação com as pessoas. Ele quer uma bolacha, ele abre o armário, ele pega a bolacha. O iogurte já está na altura que ele consegue pegar. Então, o que acontece? A gente que é pai, quando é pequeno, a gente diz, ele pega tudo, ele se vira sozinho. É uma coisa boa? É. Só que para o autismo, para quem tem problema de comunicação, isso acaba sendo um dificultador, entende? Uhum. Então, eu vou lá na casa dos pais e digo assim, isso tudo que ele gosta aqui, a gente vai subir. A gente vai botar, essa criança ela não aponta, essa criança ela não compartilha atenção, ela não olha e olha para ti para dizer o que tu quer. Ela vai lá, ela escala as coisas e pega. Ou seja, essa casa é uma casa silenciosa o dia inteiro. Por quê? Porque a criança não precisa pedir, a mãe acaba que não acaba investindo na comunicação, né? E essa criança vai ficando autônoma, mas a comunicação dela vai ficando cada vez mais para trás. Então, é necessário que se faça esse ajuste em casa, né? E a gente vê que as coisas vão modificando. De alguma forma, ele vai ter que pedir alguma coisa para aquele adulto que está ali junto com ele. A interação é muito importante, não adianta, né? Essa autonomia deles, ela é muito... uma das características bem forte, né? Eles desde pequeno eles já procuram as coisas que eles querem sem precisar pedir. Sem precisar pedir. Ou ele não vai desenvolver a fala, porque ele não vai precisar falar, vai estar tudo ali perto, né? Ou se a possibilidade dele desenvolver a fala vai atrasar, porque ele tem tudo ali, ele não precisa pedir nada, né? Claro que a gente acha, ai que bom, né, que ele está sendo autossuficiente, mas a gente não sabe o quanto que isso aí pode atrasar o geral dele, né? Eu achava isso também, que era por um lado positivo, né? Porque a gente luta pela independência deles, né? E daí, ao mesmo tempo, atrapalha a comunicação. Mas algumas mães, assim, que geralmente eu recebo para diagnóstico recente ou que não está com diagnóstico fechado, né? Que a criança não fala 2, 3 palavras. Eu sempre digo assim, a gente precisa, nesse momento, dificultar a vida deles. A gente precisa tirar as coisas da mão dele. De alguma forma, ele vai ter que se comunicar com a gente, ou com o olhar, ou apontando, ou fazendo algum som que a gente entenda que ele quer tal coisa. Mas é que ele já pega tudo. Digo, exatamente. Agora a gente vai tirar as coisas dele e vamos trabalhar essa interação com o adulto, né? Precisa fazer isso no momento e depois a gente vai entregando a autonomia dele devagarinho, mas às vezes é preciso fazer isso sim. É por isso que é bem importante essa questão do profissional no diagnóstico recente, né? Essas dicas que é muito importante. E a gente tem feito um projeto junto contigo, né, Mainar? Falar para o pessoal que a gente já fez 2 edições e a nossa ideia é fazer mais, né? De diagnósticos recentes. A gente junta famílias que tiveram diagnósticos recentes para ter esse bate-papo, porque às vezes o neuro não dá esse caminho, né? Ou o psiquiatra, o que é melhor no momento, quando recém-descoberto o autismo, e a gente tem esse projeto, né, de ter um bate-papo, uma roda de conversa para deixar as coisas mais claras, né? Os pais ainda estão num momento assim conturbado, porque às vezes a família, quando recebe o diagnóstico, nem sabe qual é o papel. Às vezes a fono é mais fácil, né? A fono ensina a falar, mas e o resto? O que faz o terapeuta ocupacional? O que faz o psicólogo que trabalha com o psicólogo com uma criança de 2 anos? O que ele faz, né? E daqui a pouco descobre que o psicólogo tem várias linhas. Tem a linha, né, comportamental, tem a outra linha que também a psicanálise, né? Então, analítica.
Uhum. Isso. Então, a gente fica bem perdido nesse início de diagnóstico, por isso que é muito importante ter alguém para, né, dar pelo menos os primeiros passos, onde tu procurar apoio, O que onde eu tu faço procura, agora? o que tu O faz que é a agora. prioridade? É um trabalho que a gente vem fazendo em parceria contigo, né, Mainar? Que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Sim. Para as famílias, assim, que a gente como mãe, né, que nós três somos mães, sentimos falta, né, no início da nossa caminhada, ter alguém que falasse isso para a gente, indicasse, né? Exatamente. Tem uma Porque o médico, o neuro vai te dizer assim, ó, o teu filho tem autismo. Aí tu pega o teu filho no colo e vai para casa, e aí? O que tu vai fazer com essa criança, né? O que tu vai fazer com esse pequenininho, né? Tu fica perdida, completamente perdida. É aí que entra o papel dessa intervenção que a gente procura, né? Um dos nossos lemas da associação é que as mães não passem o que a gente passou no começo. O que a gente puder fazer para encaminhar esses pais, a gente tem feito dentro das possibilidades, né? Que ainda estamos engatinhando, porque ninguém precisa passar por isso, né? Pega o filho, tá, teu filho é autista, vai lá fazer os exames e tal, e agora tu vai para as terapias. Mas que terapia? Aonde que tu vai? Para quem tu vai recorrer, né? É muito complicado isso. Essa fase é muito complicada. Muito das mães procurarem na internet muitas coisas que, na verdade, já passaram, né? Que nem eu recebo bastante mães que... Tu acha que o autismo foi culpa minha? Tu acha que fui eu que fiz alguma coisa errada? Tu acha que fui eu que não dei o apego pro meu filho, que ele sentiu que eu não gosto dele, né? Se tivesse esse encaminhamento, se tivesse essa orientação inicial, muitas coisas não teriam acontecido, né? E também já evita Com muito certeza. dizer assim, ó, espera que até os 4 anos é normal a criança não falar. E o que acontece? A gente perde muito tempo de intervenção precoce. Aquilo que a gente já podia estar trabalhando com essa criança há muito tempo, a gente está deixando parado e esse comportamento está se estabelecendo dessa forma. Essa criança está aprendendo de uma forma errada. E depois, para corrigir esse comportamento, demora muito mais do que a gente ensinar precocemente um comportamento para ela. Tem uma importante também para quem... Tem uma perguntinha aqui. Quer falar mais alguma coisa, Tati? Posso falar a pergunta? Fala a pergunta, nós estamos com o tempo meio estourado. Tá bom. Mainar, poderia falar um pouquinho sobre a seletividade alimentar? Qual as dicas, né, no método da terapia comportamental que a gente pode utilizar nessa questão, né? Ou o caminho, né? Quem está falando é a Cris, que também tem o Matheus e o Felipe, que já também tem essas dificuldades, que também já foram das pacientes e são também, né? Que dicas e que caminho a gente pode tomar na seletividade alimentar dentro da terapia comportamental? Tá. A seletividade alimentar, geralmente, ela tem muita questão sensorial dessa criança, né? Questão de textura, questão de cor, se é crocante, se é mole, né? A gente precisa ver o porquê que essa criança está fazendo essa restrição, tá? Ela é muito bem trabalhada com a terapia ocupacional de integração sensorial, tá? Eu não sou TO, eu gosto bastante dessa parte sensorial. O que eu faço é estímulo sensorial, né? Oferecer alguns estímulos para essa criança. Mas na seletividade alimentar, a gente não pode forçar essa criança a comer. Tem muita gente que força, que daqui a pouco ele vai ter que comer, ou então deixa ele dias com fome que ele vai comer. Se for algo sensorial, ele não vai conseguir comer, porque o sistema dele não aceita aquele tipo de textura ou aquela temperatura da comida, né? Então, a gente precisa insistir em oferecer e também dar o modelo para essa criança, comer junto com essa criança, mostrar para ela que tu tá comendo. E muitas vezes, o que a gente pode fazer? Não é esconder dentro da comida da criança. Por quê? Se for sensorial, tu botar na boca dela, ela vai sentir na mesma hora.
e vai botar a comida para fora e pode, inclusive, parar de comer aquilo que ela já comeu, se tu começar a esconder comida, né, na alimentação dela. A gente pode começar a botar pedacinhos muito pequenos, né, que ela vai se familiarizando, que é dessensibilizar essa criança, né? Coisas muito pequenas, bota na comida dela, deixa ela ver que tem ali, que vai botar na boca, que aquilo não vai causar repulsa, não vai dar ânsia de vômito nessa criança. A gente precisa ir insistindo nisso. Mas essa restrição alimentar, ela tem que ser vista muito de perto, inclusive pela terapeuta ocupacional de integração, tá? Que precisa trabalhar junto com a gente a questão sensorial dessa criança, tá? Eu vejo a seletividade alimentar, eu agora, depois de muitos anos, que eu fiquei sabendo o que era, né? Eu achava que eu vivia isso e achava que era frescura, que era bobagem, que alguma coisa, como é que come isso e não come aquilo? Eu vejo assim, ó, quando a gente não tá bem e a pessoa quer forçar, mas tu precisa comer. Aí tu olha para aquela comida, tu não consegue comer. E todo mundo em volta, não, mas tu tem que comer, que tu não comeu, mas tu tá ruim, mas come, e a gente sente aquela coisa. Eu acho que é exatamente o que eles sentem. E como é que a gente vai obrigar, né? Tem que ter outro mecanismo que não seja o obrigar a comer, né? Porque tu não vai conseguir, ele não vai vomitar, vai vir para fora, não tem jeito. É que Se a gente sente isso, né? Muitas vezes isso não é questão de paladar, né? De preferência. Uhum. Eu não gosto Sim. de quiabo, eu não gosto de nabo, né? Mas se botar na minha comida, eu vou comer, né? Só que quem tem restrição alimentar, dependendo do motivo que essa restrição vem, ela faz com que essa criança pare de comer qualquer coisa que tu ofereça para ela, entende? Então tu precisa ir muito devagar introduzindo, para que a gente já não perca aquilo que foi ganhado. Tem um caso assim de um paciente que de uma hora para outra ele parou de comer feijão e a mãe queria muito que ele comesse feijão. E o que ela fazia depois do almoço? Ela dava uma seringa de caldo de feijão para ele e ele botava a comida toda que ele já tinha comido para fora. Então, o que é melhor? Ele comer aquilo que ele está aceitando ou depois que ele comer ele botar tudo para fora, né? Então, de repente, tu ir colocando um pouquinho de feijão, uma gotinha de feijão na comida dele, tu vai fazendo com que ele vá entendendo o gosto e até muitas vezes vendo se ele gosta daquele gosto ali, né? A gente precisa também muitas vezes respeitar o gosto dessa criança. E muitas vezes não é seletividade alimentar, é questão de gosto, tá? Então, precisa analisar algumas coisas aí. Eu aprendi muito assim, ó, não encher o prato de comida. Uma dica assim que funciona aqui em casa é não encher o pratão, porque se é eu que sirvo, ele come. Se às vezes é o pai dele que serve, ele não come, porque o pai dele mistura tudo e enche aquele prato de comida. Eu boto pouco e o feijão eu costumo dar numa caneca. Eu separei da comida. Eu separo, deixo numa caneca os grãos, tudo, só dou uma amassadinha. E aí ele come a comida e depois toma aquele caldo de feijão ou feijão. Tem funcionado muito bem. Agora o pai dele mistura o feijão, o arroz, tudo, ele não consegue comer, não adianta. Muitas vezes, isso aí é de cada um, né? É uma questão visual. Tem criança que não gosta que misture. Se tu misturar a comida, pode ser o que ele mais gosta. Por exemplo, o meu filho, o Enzo, tá? Ele ama batata frita. Só que se eu sujar a batata frita com qualquer coisa, ou se botar num prato que tinha um pouquinho de feijão, aquela batata suja, ele já não come. É verdade. Então, para que eu vou oferecer dessa forma se eu sei que ele não vai comer? E daqui a pouco ele para de comer a batata frita, né? Então, tem a questão do cheiro. A criança não tolera massa com feijão, mas ela come massa separada e come feijão separado. Então, por que tu não vai dar o feijão na canequinha para ele? E é o que eu falo para muitas mães, assim, a gente tem que fazer várias tentativas, entende? Mas ele não come carne. Mas se tu der a carne antes da comida, deixar ele mastigar, tirar o suquinho da carne, pode ser que ele não vá engolir, mas ele vai começar a sentir aquele gosto, entende? Então, oferecer em diversos contextos diferentes para ver como que essa criança vai reagindo conforme tu vai oferecendo. E essa parte de esconder comida não é interessante,
Porque eles vão parar, às vezes, com pouco que eles já estão comendo, eles param com tudo daí, né? Porque tu chegou e botou uma coisa que eles não queriam ali, não gostam. Dourar a pílula, que nem eu digo, né? Eu fiz isso aí muito. Eu tô falando que eu fiz. Já fiz muito isso aí. Ô, Kátia, tá estourando deu... o nosso tempo. Eu sei, tá? Mas tá muito interessante. Então, a gente tem assunto para muito tempo ainda, mas né? A Mainar também tem compromisso depois, né? Então, a gente temos que ir encerrando aí, mas eu acho que a gente pode continuar esses assuntos, né? Em outras lives até. Eu queria deixar esse recado. Nas próximas semanas nós vamos falar de outros tipos de terapias também, né? Porque daí os pais vão conhecendo os tipos de terapia que existe para depois chegar no médico e poder ter essa troca de informações, né? Poder discutir o que é melhor, né? Sim. O que é melhor para o seu filho, que vai se enquadrar melhor. Então, só tenho a agradecer a Mainar, que é nossa parceira, né, que está junto conosco aí nessa caminhada desde o começo da associação. Agradecer não só por hoje, mas por todo o tempo que está nessa caminhada, que doando o tempo dela, tanto para as crianças no consultório, quanto nas reuniões, quanto nas formações, quanto nos atendimentos dos acolhimentos. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Continue aí nessa parceria. Muito obrigada. Então, pessoal, a gente vai terminando mais uma semana nessa live muito interessante. E hoje eu tenho um agradecimento bem importante para fazer para o pessoal de Cachoeirinha, Gravataí, Porto Alegre, que nos ajudaram nos ingredientes da feijoada. Gente, em uma semana, a nossa lista da feijoada foi completa, tá? A gente já ganhou todos os ingredientes para a feijoada. Eu só tenho a agradecer, gratidão a todo mundo que se mobilizou nesse momento para comprar. Quero dizer para vocês que a nossa feijoada vai ser dia 1º de 8, tá? Vai ser um sucesso a partir das 17 horas. Vai ser no sistema drive-thru, né? Por causa do nosso... Seguindo as normas, né, da prevenção do coronavírus. Nós vamos fazer nesse sistema ainda, tá? Quem quiser ainda nos ajudar, a gente tem ingressos à venda, tá? Quem não gosta de feijoada, não quer comer, doe seu ingresso para alguém que precisa. A gente tem tanta gente carente que gostaria de ganhar um pratinho quentinho nesses dias tão frios, né? Quem puder nos ajudar comprando convite, nos procurem. Tem os nossos contatos ali na página, tá? E a gente está sempre colocando card. E muito agradecimento, muito agradecida a todos que nos ajudaram. Vamos se cuidar. Fala, Adri. Não, agora, quando encerrar a live, vai ficar ali o card com os telefones para as pessoas entrarem em contato para comprar o seu convite, né? Porque a venda dos convites vai ser só antecipada, não vai ter na hora. Então, é bom já ir reservando e comprando, né? A nossa logística não permite que sejam vendidos na hora, porque a gente vai fazer esse sistema, então tem que ser uma coisa muito rápida para não ter fila, está tudo bem organizado, tudo nas normas de higiene que o município está primando, né, por causa dessa pandemia. E se cuide, gente. Quem precisar sair, saia. Mas quem puder, fique em casa. Vamos respeitar, vamos usar máscara, vamos fazer esse vírus deixar de circular entre nós o mais rápido possível. Uma boa semana para todos. Até a semana que vem, uma nova live. Tchau para todos. Obrigada, guria. Até mais.